Olá! Hoje, na disciplina de História, iremos estudar sobre os negros africanos. Como eles chegaram aqui no nosso país, aqui no Brasil, não é? Quem os trouxeram? Vamos falar também sobre a alimentação, a religião, algumas comidas, não é? E alguns instrumentos musicais feitos por eles. Tá bom? Então vamos ao texto. Os negros africanos, eles foram trazidos aqui para o Brasil pelos portugueses, não é? Então os portugueses trouxeram os negros africanos aqui para o Brasil. De que maneira? Trouxeram em navios negreiros. Para quê? Para trabalharem como escravos nas lavouras, não é? Então os portugueses, eles trouxeram os negros, né, os negros africanos, para trabalhar aqui no Brasil nas lavouras. Né? Isso, um trabalho escravo. Né? Eles vinham para trabalhar, mas como escravos. Não é? Então, os negros, eles eram maltratados. Não é? Então, olha só, os negros, eles eram tratados como mercadorias. Ou seja, eles eram vendidos aos donos das fazendas, os senhores de engenhos. Então, quando eles chegaram aqui, eles eram tratados como mercadorias, né? Eles eram vendidos, né, aos donos das fazendas, não é isso? Para trabalhar como escravo, ok? E eles viviam em senzalas, como diz aqui no texto, ó. Eles viviam em senzalas. Suas roupas eram feitas de sacos e, às vezes, nem roupas eles tinham. Não é? Então, na senzala era um lugar onde eles viviam. Era um galpão grande, não é? E eles viviam tudo junto nesse galpão, chamado de senzala. Não é? Não tinha banheiro, não tinha quarto, não é? Sala, cozinha, nada disso. Era um galpão só, tá certo? Eles faziam tudo junto, né? As suas necessidades. Eles viviam de maneiras muito precárias, tá certo? Muito maltratados, muito desumano a maneira como eles viviam, certo? Então, ó, as roupas deles eram feitas de sacos e muitas vezes eles nem tinham para fazer as suas roupas, tá certo? Viviam tudo junto, homens, mulheres, não é? E a alimentação deles era muito ruim. De como assim? Eles comiam restos de alimentos, né? E com esses restos, eles inventavam diversos pratos. Então, os donos da fazenda, né, os senhores de engenho, né, após almoçarem, eles pegavam os restos dos alimentos e davam para os africanos comer, para os negros, né? Davam para os negros se alimentar com esses restos de alimentos. E através desses restos de alimentos foi que os negros eles inventaram diversos pratos, outros tipos de alimentos, como a feijoada, tá vendo? A feijoada é típica, né, dos africanos, dos negros africanos, como a feijoada, o cozido com os restos de carnes, o vatapá e entre outros, né? Então vamos ver aqui a imagem dos negros na senzala. Olha só, não é? Que eles na senzala. E algumas mulheres trabalhavam na casa do dono da fazenda, não é? Algumas mulheres que cuidavam dos seus filhos. Muitas delas até amamentavam os filhos da esposa do dono da fazenda. E aqui é uma imagem de como eles eram maltratados.
Né? Por que eles eram maltratados? Porque se houvesse alguma desobediência, alguma desistência deles, né, eles tentavam fugir, certo? E aí eles eram maltratados, eram colocados no tronco, o tronco era uma madeira, né, no chão, enterrada, um tronco, e aí eles eram amarrados e eram chicoteados, né? Então o dono da fazenda, ele ordenava a um dos seus capatazes, né, que o dono da fazenda, ele escolhia uma pessoa, muitas vezes até entre os negros mesmo, escolhia uma pessoa para ser o seu capitão, chamado de capitão do mato. Ele dava esse título. E aí, quando o negro ele desobedecia, não fazia aquilo que o dono da fazenda queria, eles eram maltratados, eram chicoteados, nas suas costas. E quando eles tentavam fugir, e aí esse castigo era bastante violento. Muitos chegavam até a morte. Né? E aqui, ó, os capitães do mato também maltratavam os negros. Né? Olha aqui, ó, amarrado as mãos, né? As pernas presas por um pedaço de pau. E aí eles eram maltratados, apanhavam bastante. Olha aqui o tronco. E muitas vezes, eles colocavam na frente de todos os outros negros, para eles entenderem que se desobedecessem, eles iriam apanhar da mesma forma. Não é? Bastante violento. Este é o senhor de engenho, é o dono da fazenda. Né? E aqui tem alguns negros escolhidos pelo dono da fazenda para bater nos seus próprios amigos, né? Amigos entre aspas, né? Porque o dono da fazenda ordenava que eles batessem mesmo. E aqui o capitão do mato. Vejam como eram violentos. E agora vamos falar um pouco sobre a religião, né? Os negros tinham suas religiões, ok? Uma delas é o candomblé, né? Veja aqui. E também o Xangô. São religiões típicas dos negros, tá certo? E aqui algumas comidas africanas. Vejamos aqui, ó, a moqueca de peixe, acarajé, feijoada, né? Alguns instrumentos musicais, o agogô, o zabumba e o berimbau. São instrumentos musicais dos negros africanos. Eles criaram, né? E aqui algumas danças africanas, como a capoeira e o samba. Interessante da capoeira é que eles, na época, eles para se defender, e aí eles diziam que era uma dança, mas na verdade era uma luta de defesa. Eles para se defender, aí eles utilizavam a capoeira, praticavam a capoeira, que para os donos de engenho
era uma dança, não é? A capoeira. Tinha de entendimento que era dança, mas na verdade era uma luta de defesa, certo? Mais uma vez, os instrumentos musicais, agogô, zabumba, berimbau. As comidas, moqueca de peixe, não é? E acarajé. Bom, e assim a gente encerra a nossa aula de hoje da disciplina de História. Beijos a todos.